Shalom! Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Introdução Bíblica. Essa é a nossa segunda aula. Você está convidado a aprender junto comigo muito mais sobre a Palavra de Deus. Vamos começar esse curso com uma breve oração? Senhor nosso Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Cremos que a Bíblia é a Tua Palavra, então nos ajuda. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender as riquezas e a profundidade da Tua vontade para as nossas vidas. Abençoa cada uma que me ouve neste momento e que estuda e medita juntamente comigo. Que o Teu Espírito Santo venha trazer entendimento, clareza, discernimento e edificação. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então. Essa é a nossa segunda aula e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre revelação e inspiração. A palavra revelação, ela significa Apocalipse, né? Vem do Apocalipse, e ela quer dizer literalmente o ato de Deus se revelar, ou seja, de desvendar aquilo que está oculto, algo que possa ser reconhecido da forma que é, trazer algo do oculto para aquilo que é conhecido. Bem, nós temos dois tipos de revelação que a gente pode observar na Bíblia. A revelação ativa, que é quando Deus se dá a conhecer aos homens. É Deus se manifestando diretamente ao homem, algo que ele jamais poderia saber se Deus não estivesse mostrando e revelando. E temos também a revelação passiva, que é o conhecimento que Deus já revelou a alguém, sendo transmitido às pessoas. A história de Israel como nação, a sua religião, é uma manifestação da revelação de Deus aos homens, assim como a história da igreja, né? Porque é resultado da revelação divina. Nós vemos que Deus se revela de muitas maneiras. Ele começa na Bíblia se revelando, né? Por exemplo, na aliança que ele fez com Abraão. Ele diz: estabelecerei contigo o meu pacto e com a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus a ti e a tua descendência depois de ti. Esta revelação está lá em Gênesis 17:7, quando Deus se revela fazendo uma aliança com Abraão. Ele, lá em Gênesis 12, vai dizer para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então começa Deus se revelar pela primeira vez a Abraão. Nós vemos também Deus se revelando de forma espetacular lá no livro de Êxodo, quando Deus se revela a Moisés. Nós vemos que Moisés está num deserto, vivendo uma vida comum, pastoreando ovelhas, quando de repente Moisés é atraído para o Monte Horebe. E naquele monte ele é atraído por uma sarça ardente, por um pequeno arbusto, uma árvore pequena que ardia, que o fogo estava ali envolvendo aquele arbusto, porém aquele fogo era um pouco diferente. O fogo não se consumia. E maravilhado com aquela visão, Moisés se aproxima e então Deus fala através daquele arbusto. E a gente pode perceber que ali é a primeira revelação de Deus a Moisés. Então Deus vai revelar o seu nome. Quando Deus fala para Moisés, Moisés pergunta: Senhor, o Senhor está me enviando para o Egito, mas quando me perguntarem quem me enviou, o que eu direi? Então Deus se revela a Moisés dizendo, respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou.
Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Deus está pela primeira vez se revelando a Moisés e está revelando o seu próprio nome, que quando nós vemos na versão original é YHVH, ou seja, Yahvé. Ele está dizendo: diga que Yahvé me enviou a vós. Essa passagem é fantástica porque revela não somente o caráter de Deus, mas também o nome de Deus, que todos dizem um nome oculto, um nome desconhecido, mas aqui é um nome revelado, né? O eu sou, o Yahvé, que significa aquele que era, que é e que sempre será. É aquele que deu, o Deus que é o Deus do passado, do presente e do futuro. Eu sou o que serei, seria a tradução de Yahvé. Eu sou o que serei. Eu sou aquele que não muda. O eu sou me enviou. Deus também revela a sua lei. Lá em Êxodo 20, no versículo 22, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que do céu eu vos falei. Então Deus ele revela, como a gente sabe, lá no Monte Sinai, Deus se apresenta pessoalmente a Moisés e começa a revelar a sua lei. Deus entrega a aliança, né, os 10 mandamentos. Ele entrega vários mandamentos, mas começa entregando os 10 mandamentos a Moisés, fazendo então uma aliança entre o povo de Israel e o próprio Deus. O povo de Israel seria então constituído uma grande nação. Deus estava formando essa nação e começou fazendo isso através da revelação direta a Moisés da sua palavra. Então, o próprio Moisés transmite essa palavra ao povo. Vamos continuar avançando aqui nos tipos de revelação. Quer dizer, quando Deus se revela a Moisés, tanto no monte Horebe quanto no monte Sinai, Deus está ali, quando se revela o seu nome, é uma revelação sobrenatural. Mas quando Moisés ele está entregando essa revelação, já não é mais uma revelação ativa, é uma revelação passiva. Entende a diferença? A revelação ativa é quando Deus se revela a Moisés. E a revelação passiva é quando Deus começa a usar Moisés para entregar essa revelação para as pessoas. Então, a revelação passiva é quando nós entregamos o conhecimento que nós recebemos de Deus e isso vai passando de geração em geração. Deus está se revelando, sim, de forma passiva. Nós vemos aqui vários tipos de revelação na Bíblia. A revelação original. Vamos lá? Você pegou a sua caneta, o seu caderno, a sua Bíblia? Então vai lá, pega a sua caneta, seu caderno. Tipos de revelação. A revelação original, primeiramente, né? A primeira revelação que nós podemos perceber é a revelação original, onde o próprio Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança, para que pudesse conhecê-lo, conviver com ele, se relacionar com ele, né? Ali no Éden, Adão tinha um conhecimento de Deus que nós não podemos entender, transcende ao conhecimento que nós temos de Deus. A narrativa da criação mostra que Deus se revela pessoalmente às suas criaturas. O homem, ainda hoje, mesmo após a queda decorrente do pecado, sente no seu ser que existe um Deus. A gente percebe que mesmo com o pecado, mesmo aqueles que não se dizem pessoas religiosas, eles têm lá no fundo da sua consciência um conhecimento de que existe uma força sobrenatural, existe um Deus. A maior parte das pessoas que você pergunta e fala, não, eu creio em Deus, eu sei que tem um Deus, eu sei que tem algo muito maior do que nós, a gente sempre ouve isso, não é verdade? Então, a essa revelação nós chamamos de revelação original. Uma revelação
é como se fosse natural do homem saber que existe um Deus. Tem a revelação redentora. Essa revelação redentora, ela aconteceu por causa do pecado. O pecado original, né, a queda do homem com a sua esposa, com a sua mulher, o ser humano perdeu a possibilidade de compreender, de perceber, de ser sensível à manifestação e à presença de Deus. Então ele não tem mais essa percepção tão clara no seu mundo interior, né? No seu testemunho interior. Então, quer dizer, quando o homem tinha contato direto com Deus lá no Éden, a Bíblia diz que todos os dias o homem ele se encontrava com Deus, tinha um momento do encontro, tinha um local do encontro e eles conversavam, tinha um relacionamento de intimidade. Mas com a queda, com o pecado, isso se perdeu. O homem perdeu essa conexão direta com Deus. Então, por causa dessa ruptura, Deus então precisa se manifestar, se revelar de uma maneira especial. Como? Através do Espírito Santo, dentro do homem. Quando nós recebemos o Espírito Santo, através de Jesus, nós nos reconectamos e podemos então nos voltar para Ele e receber essa revelação redentora. Então, esse é o segundo tipo de revelação. Temos a terceira revelação, que é a revelação verbal. Essa revelação é através de Jesus, né? Que Jesus é a encarnação de Deus, ele é o verbo vivo, né? Então o verbo significa a palavra, Jesus é a própria palavra de Deus. O homem recebeu a revelação direta da vontade de Deus para a sua vida através de Jesus. Agora em Cristo, o homem tem plena consciência de todo o plano de Deus para a humanidade. Então essa revelação veio agora direto de Jesus, pela boca de Jesus, pela pessoa de Jesus, nós contemplamos a revelação de Deus pela palavra. Temos aqui a revelação bíblica. A Bíblia é a maior das revelações, porque a Bíblia é o único livro inspirado no qual nós podemos e devemos depositar toda a nossa confiança. A inspiração divina é aquilo que diferencia a Bíblia de todos os outros livros. Você já percebeu que um livro comum, um livro qualquer, por melhor que seja o livro, a gente lê uma vez, duas vezes, no máximo 3 vezes e a gente já não precisa mais ler o livro, já está bom, já é o suficiente, por mais que a gente goste do livro. Mas com a Bíblia acontece algo diferente. Você já percebeu há quantos anos você lê a Bíblia? Eu mesmo posso dizer que eu leio a Bíblia há mais de 30 anos, né? Desde os meus 16 anos. Não vamos aqui entrar em detalhes, né, de idade, mas a gente lê a Bíblia há tantos e tantos anos e ela continua tendo total interesse, sendo algo inspirador, sendo algo que a gente quer continuar lendo, porque a Bíblia, ela não é um livro normal, um livro natural, ela é um livro totalmente divino e sobrenatural. Por isso, eu costumo dizer que a Bíblia é o livro onde o autor vem junto. Então, através do Espírito Santo, quando nós meditamos, estudamos a Bíblia, nós temos conosco a voz, a presença de Deus, nos orientando e falando conosco. Então é um livro revelado e que continua inspirando as nossas vidas a cada vez que a gente lê. Então, vamos falar um pouquinho, né, de inspiração. Antes eu quero deixar aqui um versículo lá em 2 Pedro 1:21. Vamos a ele? 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens por parte de Deus.
falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, olha aí a revelação da palavra de Deus. Homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Vamos aqui falar um pouquinho de inspiração. Inspiração, a palavra inspiração, ela significa, tem ligação com inspirar, aquele ato da gente fazer, encher o ar, encher os pulmões de ar, então isso é inspirar. E é exatamente isso, é um sopro, é uma inspiração, no caso da Bíblia, uma inspiração divina, um soprar do Espírito Santo sobre nós. Então, a inspiração é uma influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os autores bíblicos, garantindo que aquilo que eles escreveram era o que Deus pretendia transmitir, ou seja, a verdade divina. Lá em 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Bem, a palavra revelação, nós podemos entender que é a entrega da mensagem. É Deus revelando algo. Já a palavra inspiração seria o recebimento desta mensagem, o registro dessa mensagem, como nós registramos a mensagem que Deus transmite para nós. E a iluminação? A iluminação é o meio pelo qual nós entendemos essa mensagem hoje. Nosso entendimento precisa ser iluminado para que nós possamos compreender, captar, absorver qual é a mensagem que o Senhor está nos dando. Bem, vamos agora falar sobre as teorias que existem sobre a inspiração da Bíblia. São muitas as teorias que existem sobre a inspiração da Bíblia. Eu vou falar aqui das principais, tá bom? Vamos falar das 3 teorias principais a respeito da inspiração da Bíblia. Eu vou pedir que você anote, porque isso é muito importante. Quando as pessoas vierem questionar se a Bíblia é ou não a palavra de Deus, questionar como foi formulada a Bíblia, questionar, a gente ouve muito isso, porque eram pessoas comuns, eram pessoas pecadoras, eram pessoas que tinham interesses. Então, é importante nós entendermos aqui esses 3 tipos de teorias a respeito da inspiração bíblica. A primeira delas, vamos lá? A inspiração mecânica. A inspiração mecânica, ela, segundo essa teoria, seria um ditado verbal. Seria Deus literalmente ditando aquilo que os escritores da Bíblia estavam escrevendo. Deus ditava e eles simplesmente escreviam, como um instrumento, sem nenhuma participação inteligente ou emocional dessa pessoa que está escrevendo, nenhuma interferência humana, a pessoa seria apenas um canal. Deus, então, é como se Deus estivesse passando um e-mail celestial, Seria muito parecido com aquilo que os nossos irmãos espíritas chamam de psicografia, Uma psicografia. Recebeu ali algo e a mão dele está só sendo usada para escrever o que Deus está ditando. Essa teoria é um pouco duvidosa, porque, olha só, a Bíblia não traz uma uniformidade literária. Geralmente a gente vê linguagens diferentes, porque foram escritas por mais de 40, cerca de 40 escritores escreveram a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E a gente vê estilos literários completamente diferentes, não há uma uniformidade. Então, se alguém tivesse ditado, se Deus tivesse ditado,
seria algo uniforme, com uma só linguagem, com um só tipo de linguajar, né? Então a gente não vê essa uniformidade. Então essa é a primeira teoria, é a teoria da inspiração mecânica, um ditado verbal. Vamos então à segunda teoria, a inspiração mental, né? A inspiração mental vai dizer o quê? Que a Bíblia, então, ela foi feita, né, escrita por homens através de uma inspiração de ideias, de conceitos, mas não de palavras. Acredita-se, então, de acordo com essa teoria, que Deus inspirou as ideias, mas que os escritores eles tiveram total liberdade para colocar as suas próprias palavras, as palavras que eles quiseram. Se a palavra é a expressão da ideia, então fica difícil separar, não é verdade? A expressão da ideia, porque a palavra é a expressão da ideia. Como é que a gente vai separar uma coisa da outra? Mas essa teoria encontra bastante aceitação no liberalismo teológico. Como eu falei na primeira aula, né, de apresentação, o liberalismo teológico ele vai flexibilizar, né, a inspiração bíblica. Ele vai relativizar essa inspiração. Vai dizer que em parte é inspirada e parte não. Parte é humana, parte é divina. Ele faz um pouco uma mistura, né, dizendo que alguns textos são confiáveis porque são divinos e outros meramente humanos. Os escritores, então, segundo essa teoria, teriam tido assim uma elevação do seu raciocínio humano, né, do seu raciocínio lógico. Então, essa teoria ela acaba eliminando completamente a ação do Espírito de Deus. Assim, o autor ou o escritor seria uma fonte, Deus seria uma fonte de inspiração para esses autores, né? Que falaram palavras imperfeitas, o que veio de Deus, né? Então eles usaram suas palavras imperfeitas, usaram a sua lógica, o seu raciocínio, a sua inteligência, as suas ideias também vieram ser colocadas ali. Então seriam palavras imperfeitas, não está exatamente como Deus queria ter falado. Essa é a inspiração mental, né? É uma inspiração de ideias e não de palavras. O que você acha? Você está acompanhando aí comigo? Está meditando aí? Está tirando as suas conclusões? Agora nós vamos para a terceira teoria. É a teoria da inspiração dinâmica ou orgânica. O que diz essa teoria? Segundo essa teoria, a inspiração ela foi plena, né? Deus usou pessoas totalmente diferentes, em lugares diferentes, com culturas diferentes, formações diferentes, idades diferentes, locais completamente diferentes, né? Mas Deus teria usado essas pessoas, mas o resultado foi um resultado totalmente verdadeiro. Deus usou então a faculdade mental dessas pessoas, porém todas as partes da Bíblia foram inspiradas por Deus. Os escritores foram capacitados pelo Espírito Santo para registrar aquilo que o próprio Deus quis falar. Então, após o último livro ser escrito, a inspiração cessou. Após o último livro da Bíblia, né? Essa inspiração, ela vai dizer que Deus usou pessoas muito diferentes, por exemplo, como Isaías, que era uma pessoa importante da corte, usou Salomão, que era um rei, usou Davi, que era um pastor de ovelhas, usou Amós, que era um boiadeiro, usou Moisés, que foi um homem muito instruído no Egito, na cultura egípcia, usou Josué como um general de guerra, usou Mateus, que era cobrador de impostos, usou Lucas, que era médico, Pedro, que era um pescador, Paulo, que era um estudioso, um erudito, né, com culturas diferentes, estilos diferentes de escrita, né, com palavras
próprias deles, de cada um deles, mas o resultado foi um só, a vontade de Deus, a palavra que saiu do coração de Deus, né? Essa teoria, segundo muitas pessoas, segundo o meu conceito também, né? Segundo um conceito mais fundamentalista, seria a inspiração dinâmica ou orgânica, a teoria mais acertada, né? É uma teoria mais equilibrada, ela não vai nem ela foge dos extremos, né? Então ela é uma teoria mais equilibrada, ou seja, nem foi uma inspiração humana e nem foi uma inspiração 100% ditada por Deus sem interferência humana, não. Deus usou o homem, a sua cultura, as suas palavras, aquilo que ele conhecia naquele momento, mas as ideias, o conceito foi totalmente de Deus. A inspiração, a revelação foi plena de Deus. Deus capacitou essas pessoas para que tanto as ideias quanto as palavras fossem aquilo que Deus queria, né? Então, eu também creio que essa seja a teoria mais acertada, não é verdade? O que você pensa? Lá em Apocalipse 22:19, diz assim: se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Portanto, podemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, né? Como diria a inspiração mental, como diria aí a teoria do protestantismo liberal. Não, a Bíblia, para nós que temos uma visão um pouco mais fundamentalista, no entanto, uma visão mais equilibrada, a Bíblia é a palavra de Deus. Temos também um versículo que vai confirmar isso que nós estamos falando, que está lá em 2 Timóteo 3:16 e 17. Eu acredito que esse versículo é o versículo mais importante, porque é o que mais fala da veracidade da palavra de Deus, né? Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que maravilha, não é verdade? Então vamos continuar aqui avançando no estudo da palavra de Deus. Olha, a revelação bíblica. Vamos lá, vamos ver aqui. Deus fala a mesma coisa de forma diferente e por autores diferentes, mas o produto final é a sua palavra inspirada e inerrante. Vamos lá para essa concepção conservadora de inspiração. Ela diz algo interessante aqui. Essa concepção, ela evita extremos das duas teorias anteriores e faz justiça ao caráter das escrituras. As escrituras sagradas, a Bíblia, é um livro maravilhoso, justamente porque foi inspirado por Deus. É um livro único e excepcional. Na realidade, nós podemos perceber que a Bíblia, ela é a história da salvação. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia conta uma só história. Que história é essa? A história da salvação. A salvação que Deus propõe ao homem. Então, nós podemos começar a observar isso desde Gênesis. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, nós já começamos a ver, depois da queda, depois que o homem peca, Adão e Eva pecam,
Deus começa a falar com eles e começa ali a colocar, né, entregar as consequências daquele pecado. Então Deus começa a amaldiçoar a terra, a serpente, ao homem, a mulher, tudo que Deus criou perfeito começa a sofrer as consequências do pecado. Então Deus fala lá em Gênesis 3,15 assim, olha, fala para a serpente, amaldiçoando a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é o descendente? Jesus, né? Este, ou seja, Jesus, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora, quem feriu o calcanhar de Jesus? Satanás, a serpente, que estava ali no Jardim do Éden como uma forma de serpente, né? Mas nós sabemos que na realidade foi Satanás que pela primeira vez incorporou ali naquele ser, naquele animal, para que pudesse então tentar Eva. Então, Deus está dizendo aqui que Satanás, né, que o inimigo vai ferir o calcanhar de Jesus, mas que Jesus ferirá a cabeça da serpente. Claro, porque quando Jesus foi levantado na cruz, ele realmente feriu o inimigo de forma mortal, porque ele acabou de uma vez por todas com a morte, né? Ele venceu o poder da morte, o poder do pecado. Então, naquela cruz, ele conseguiu essa vitória de colocar a serpente no seu devido lugar, né? Então, nós vemos que coisa tremenda. Nós vemos que a primeira promessa, aqui o livro de Gênesis, como nós vimos, ele foi escrito mais ou menos entre 1500 e 1300 antes de Cristo, né? Então nós vemos que a primeira promessa do Messias já começou ali, logo no início, no primeiro livro da Bíblia, 1500 anos antes de Cristo. Que coisa poderosa, não é? Podemos ver, por exemplo, em Isaías, o profeta messiânico, que escreveu o seu livro mais ou menos 700 anos antes de Cristo, antes da chegada do Messias. Nós podemos ver ele falando ali sobre o Messias, né? Deus revelando a Isaías sobre a chegada do Messias. É um texto maravilhoso, né, que fala do Messias lá em Isaías, Isaías 53, nós vamos citar ele aqui, só um pedacinho, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha aí, mais ou menos 700 anos antes da vinda do Messias, um profeta totalmente inspirado por Deus recebe aí essas profecias falando diretamente, claramente sobre a vinda do Messias. Temos também lá em Apocalipse 3:21, Apocalipse 3:21, que é o último livro da Bíblia, né? Quer dizer, a gente vê lá no primeiro, vê no meio da Bíblia, vê no final da Bíblia, que a história da Bíblia é uma só. Olha só o que diz Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, de Gênesis a Apocalipse é a história da salvação, a salvação que há em Jesus. E todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Vamos então recapitular aqui a diferença entre revelação e inspiração. Na revelação, Deus se dá a conhecer ao escritor,
falando coisas que por si só o homem jamais poderia saber nem conhecer. Então, os exemplos, né? Moisés no Monte Sinai, no Monte Horebe, João, que recebe o livro de Apocalipse na ilha de Patmos, ele recebe ali uma revelação, né? Do próprio Senhor Jesus, que aparece para ele e diz: escreve as palavras que você está vendo, né? Então, é a revelação para o apóstolo João na ilha de Patmos. Já a inspiração, o Espírito Santo, ele age como um sopro sobre os seus escritores, capacitando cada um deles a receber e transmitir a mensagem de Deus, mas sem mistura, sem erro. O escritor, ele pode se valer até mesmo de outras informações, de outras evidências, né? De outras coisas, mas ele, ao registrar, ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ora, nós vemos pessoas até hoje que são inspiradas pelo Espírito Santo, não para escrever a Bíblia, mas para trazer uma mensagem, por exemplo. Quantas vezes nós vamos a ouvir um sermão, ouvir uma mensagem num culto, numa igreja, e nós percebemos que aquele pregador está totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Ele está falando de coisas que ele estudou, que ele sabe, que ele conhece, coisas que talvez muitas pessoas conheçam, seja do conhecimento de todos têm acesso, mas ele está falando sobre uma influência do Espírito Santo, e a gente percebe, isso é visível quando a pessoa está falando de si mesma ou quando ela está falando inspirada pelo Espírito Santo, não é? Nós vemos então as pessoas ficarem maravilhadas quando aquele que transmite a mensagem, nós dizemos assim, ele não está puro, né? Ele está inspirado por Deus. Fala, puxa, que unção, que palavra abençoada, que palavra poderosa. Realmente a palavra veio de Deus, ou seja, aquela pessoa não está falando sozinha, ela está falando a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito de Deus. Mas a inspiração no que diz respeito às Escrituras Sagradas, nós cremos que ela se encerrou com o último livro da Bíblia, não é? A Bíblia até fala, tem um versículo que diz que maldito aquele que tirar ou acrescentar qualquer palavra, qualquer vírgula desta lei, do livro desta lei, não é? Sobre a Bíblia nós podemos falar tantas coisas, né? Mas nós vamos falar aqui, já encerrando essa aula, que a Bíblia ela é um livro clássico, porém popular. Ela é um clássico popular. Por quê? Porque, embora essa afirmação pareça contraditória, ela é um livro clássico para a literatura, que transcende, passa gerações e gerações, um livro de alto nível, né, cultural, histórico, poético, contém vários gêneros literários, então ela é um clássico que passa e ultrapassa gerações e permanece sendo o livro mais vendido do mundo. Apesar disso, ela também é popular. Por quê? Porque a sua linguagem ela é acessível a qualquer pessoa. Por mais simples que essa pessoa seja, ao ouvir uma história bíblica, uma narrativa bíblica, essa pessoa ela vai compreender. Porque a Bíblia ela foi escrita para ser compreendida, entendida, lida, meditada, para ser um manual de vida. Então, é um livro popular, porque ela é um livro de fácil compreensão. Até o leitor mais humilde, ele consegue compreender. A Bíblia é uma coleção de livros agrupados por assuntos, né? A Bíblia, a origem da Bíblia, quando ela foi escrita, ela não era dividida, então ela foi escrita assim de forma corrida, ela não estava dividida como nós vemos hoje. Mas com o passar do tempo, se observou a necessidade de organizar melhor a Bíblia para que a gente pudesse manusear melhor.
Então foi surgindo aí as divisões da Bíblia, por capítulo, por versículos, por parágrafos, não é? Foi acontecendo aí uma organização da Bíblia com títulos para que a gente possa compreender e manusear essa palavra. Com o passar do tempo foram surgindo também várias versões da Bíblia, né? Nós vemos hoje uma infinidade de versões bíblicas. Às vezes a pessoa fica até confusa, qual é a versão que eu vou utilizar, qual é a melhor versão. Esse é um assunto bem longo, né? Mas vamos falar aqui de algumas versões que existem, né? A ARC, que é Almeida Revista e Corrigida, desde 1969. Nós temos a ARA, de 1993, que é Almeida Revista e Atualizada. Temos a Almeida Corrigida e Fiel. Temos a Nova Almeida Atualizada. Nós temos a King James, né? E a King James Atualizada. A NTLH, que é a versão na linguagem de hoje, né? Então, é uma versão mais moderna, de fácil compreensão. Nova Almeida, século 21, são muitas as versões da Bíblia. Você pode escolher aquela que você compreende melhor. E, na realidade, as várias versões até enriquecem a nossa compreensão. Você estuda uma, depois estuda outra, você compara as versões e aí você vai ter uma ideia mais clara, mais ampla do que quer dizer aquele texto, né? Ultimamente eu estou usando a versão King James atualizada, né? King James atualizada. Essa daqui é uma versão, né, desde 1611, a King James, né? A versão inglesa de 1611. Mas já usei a ARA, já usei várias outras versões aí, né? É bom a gente lembrar que a versão mais antiga da Bíblia foi feita, né, em 1681 por um pastor protestante, né, que é o João Ferreira de Almeida. Bem, nós estamos já terminando a nossa aula e na próxima nós vamos dar continuidade, vamos falar de coisas muito interessantes sobre a origem da Bíblia, como manusear a Bíblia, Cristo, o centro da Bíblia. Enfim, nós temos bastante assuntos aqui para tratar, tá? Continue com a gente aqui e que a cada aula você possa aprender um pouquinho mais sobre as Escrituras Sagradas. Vamos avançar no nosso curso Introdução Bíblica e para terminar eu quero deixar aqui um versículo que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está à porta. Nós estamos na Sexta-feira Santa e estamos aí na Semana Santa, né? E nós queremos desejar a você uma feliz Páscoa e que Deus continue te abençoando. Até a próxima.